Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com o nosso programa de número 201 e é um programa em meio ao carnaval, quer dizer, o carnaval acabou, vocês já vão ver na quarta-feira de cinzas em diante, mas a gente sequer sabe quem ganhou o desfile das escolas de samba. E como se trata de uma semana especial, também resolvemos fazer um tipo de programa especial. Muitas dos pedidos dos nossos telespectadores de que repetissem um quadros que foram muito apreciados, nós resolvemos aproveitar esse instante para que assim o fizéssemos. E está tudo aí, espero que vocês gostem. Vamos lá a trechos de programas muito pedidos pelos telespectadores de Rede Turf na TV. Vamos conhecer um pouquinho do Zeca das Quadrifetas, um dos poucos que ainda usa binóculo. Zeca, diga lá, meu. E o binóculo? Só tem você agora e o Venâncio. Eu e o Venâncio. Só aqui no profissional, só você e Venâncio. Por que ainda o binóculo? Além de tradição, isso aí é uma necessidade, né? Porque o binóculo, você, às vezes, por exemplo, que eu não trago binóculo, eu já venho puxando alguma coisa do corpo. E esse negócio de franqueadas também, o público reduziu. Muita gente usava e está frequentando franquias agora e vai abandonando. Mas são muitos turfistas que ainda tem ótimos binóculos, eu já cansei de ver aqui. Há quanto tempo você está no turf de binóculos? Aí tu tá querendo, porra. Aí, porra, não é questão de não querer revelar o tempo. Mas aqui a gente já joga na corrida há uns 40 anos. Uns 40 e sempre de binóculo? Sempre de binóculo. Os mais variados. Meu primeiro binóculo foi da Segunda Guerra Mundial. Que um general da época conhecido, o cara que colecionava selo, porra, me deu. Aí mas era pesado, esse aqui não. Zeca hoje é um aposentado dos Correios. Não, mas trabalho ainda. Dá trabalho, né? Aposentou, consultor imobiliário, precisa de alguma coisa, fica aqui a minha propaganda. Pode pagar jabá no meu programa, Zeca? Zeca, então vamos lá. O teu primeiro binóculo, então, foi da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. Porra, não vai? Depois desse pra cá, quantos você já teve? Sempre comprei binóculo. Toda viagem minha pro exterior, eu comprava um novo binóculo, cada vez mais leve. Porque o binóculo antigo, porra, não valia a pena vir porque pesava, porra. Tá entendendo? É igual pé de pato. Pé de pato hoje é uma E qual é, folha. Zeca, então qual é a vantagem do binóculo em relação à TV? Que a TV já dá os diversos detalhes. O meu binóculo, eu vejo até a pulga no pelo do cavalo, eu vejo. Então o Photoshop, por exemplo, eu não troco o meu binóculo pelo Photoshop ali dá. E lá na reta oposta, o que você vê? A reação? Melhor ainda, quem vem, tá entendendo? Se você ficar ali na pé da curva, você sabe os cavalos que vêm, né? Você tem essa noção do binóculo, tu tá aqui tu tá vendo. Agora, a disposição do animal, dos jocos, os movimentos que ele faz. Você acha que a televisão não está mostrando isso? Não tem essa visão, não tem mesmo. Isso, ela dá a visão geral, né? Existe em outros países, existe ângulos em que você consegue captar, entendeu? A posição do cavalo, várias câmeras, mas aqui não tem muito isso não. Aqui você tem que ter um bom binóculo para acompanhar. E outro negócio, o pessoal se preocupa mais com a metade da reta para cá, né? E não é o caso. Você tem que saber medir aí a matemática do turf. Esse é o segredo para você acertar tanto que quadrifetas, Zeca? É um deles, né? Tem dezenas de fatores, né? Você sabe disso, você é um cara que é estudioso nesse troço aí. Tem dezenas de fatores. Hoje, por exemplo, estamos no dia do vai levando, né? Que costuma ter hemorragia, corre de trás, e que se colocou muito bem na última. Aí você vai e bota ele para dupla. A dupla deu R$2.000. Eu já vim já recebendo, não trouxe nem dinheiro pra cá. E você vai comprar outro binóculo então? Porra, não, que isso. Aqui eu tô bem servido. Eu tenho 2 binóculos. Um pra domingo. Tem isso também? Pra sábado e domingo. Hoje eu não era pra estar com esse aqui. Pra estar com aquele maior que você tem mais campo. Entendeu? Esse aqui é pra segunda e sexta, pra noturna. Ah, tá. E o maior é pra... Mas esse aqui é mais prato. Será que usando o pequenino é sinal de que eu também vou abandonar esse instrumento? Eu acho que não. Não vou. A tecnologia vai diminuir. Não vou não, peso, rapaz. Né? Quando corre para de São Paulo, largou, eu já pego no binóculo. Tá vendo a TV? Porra, eu esqueço que não é a TV, porra. Entendeu?
treinador Venâncio Naide. Venâncio, você ainda usa binóculo. Por quê? De vez em quando eu vejo ainda na televisão, mas com binóculo eu tenho uma visão mais ampla do que eu quero ver. A televisão foca o par inteiro. Eu de binóculo eu vou focar o meu cavalo, vou focar o adversário que eu acho o maior adversário do meu. Então eu tenho uma visão ampla do par inteiro. Então eu acostumei, podendo ver de binóculo, eu estou aí. E quantos binóculos você tem? Você é pesquisa aqui porque ninguém mais está usando binóculo. Esse aqui por acaso eu ganhei do Dr. Lineu, tá? Porque o meu teve um probleminha, mas binóculo tem que ser um binóculo bom. Não tem que ser um binóculo qualquer, tem que ser um binóculo que tem uma visibilidade boa, tem uma aproximação boa. Então esse aqui eu só uso só dia de corrida, né? Então o detalhe da televisão ainda não alcança a sua necessidade? Não, alcança, mas é questão de hábito. Há 30 e tantos anos que eu faço isso e... Até porque o seu treinamento você não tem televisão, não tem... Não, mas no seu treinamento eu não uso binóculo. Não? Não, porque a pista é pequena e você tem uma visão ampla. Mas aqui, eu podendo ver de binóculo, eu vejo. Então tá. Vamos então, e o que faz? Incentiva o uso do binóculo de novo? Eu acho que a pessoa que não está adaptada não vai se adaptar, mas quem já está adaptado vai. É porque eles mudaram muito, né? Inovações, eles antigamente eram pesadões, né? Agora tem os leves, tem os noturnos. Mas eu acho que você, nesse raciocínio que eu te falei, eu consigo ter uma visão ampla de um páreo, eu vejo o primeiro e vejo o último. Às vezes na televisão você não consegue ver o páreo inteiro. Aqui eu só modifico a posição, dou uma olhadinha para trás, dou uma olhadinha para frente, aí se o meu vem bem, eu vejo o adversário como é que vem, quer dizer, eu vou julgando, né? E torcer para acertar, né? Aí você acerta sempre. Não, mas... Valeu, Venâncio, obrigado. Direto da Social, mais um de binóculo. Seu nome, por favor? Marcelo Almeida, com 2 L's. Quanto tempo de jockey? Bom, eu vim aqui desde criança, né? Meu pai me trazia. Então tem 20 anos. Não, mais, bem mais. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. E o porquê do binóculo? Sempre de binóculo? Sempre de binóculo. E o porquê do binóculo? Eu não consigo ver as corridas se não tiver binóculo. Mas a televisão tá ali, tá só virar pra lá, tem televisão. Não, aí eu prefiro ficar em casa. Pra vir aqui tem que trazer o binóculo. Ao vivo e de binóculo? Ao vivo e de binóculo, para conferir as vitórias, as peripécias dentro da corrida, ver as fardas. Eu acho que a beleza da corrida é justamente essa. O detalhe da beleza da corrida. Isso, uma fechada, uma coisa aqui, outra ali que acontece durante o percurso. E aí cria aquela polêmica, todo mundo fala, todo mundo discute, que aqui a gente convive como se fosse uma família, né? Isso. Que se encontra aqui todo mundo. São 40 anos praticamente com os beijos, né? Com os beijos, mano. Muitos já se foram, né? Já não frequentam mais, ou já passaram para outra dimensão. Mas aqui está sempre, eu conheço a maioria das pessoas que frequentam aqui, mesmo que seja só de vista, conheço a maioria. Se você tivesse que orientar um jovem desse para iniciar agora no Turf, aconselharia o uso do binóculo? Com certeza. A emoção é muito maior. Dá um pouco mais de trabalho você trazer, guardar e tal. Mas a tecnologia hoje esse binóculo aqui me acompanha há uns 30 anos. Esse binóculo aqui me acompanha há uns 30 anos. Isso foi um presente que meu pai me deu. Esse tem uns 30 anos. Legal, então. Então você guarda, traz, dá trabalho, mas vale a pena. A emoção compensa. Achei mais um de binóculo. Por favor, seu nome. Tadeu. Quanto tempo de joga, Tadeu? Uns 20 anos. 20 anos de binóculo? Isso. E a razão do binóculo? Para poder melhor acompanhar o meu cavalo, porque eu gosto de ver ao vivo. Né? Porque a transmissão da TV é um pouco longe, um pouco fácil. Ok, obrigado. Tá bom. Estamos na cocheira do All Star Brasil. Pedro Lima, que vai nos falar sobre embocadura para os animais de corrida. Pedro, a bola é tua. Então, a minha escola, na verdade, é da equitação, né, do salto. E lá a utilização da embocadura de diferentes tipos, ela é bastante utilizada, né? Cada cavalo lá tem normalmente dois ou três tipos de embocadura. Uma que a gente chama para trabalho, que seria para trabalho diariamente, que a gente chama de trabalho de plano, que são embocaduras normalmente mais leves, e embocaduras de salto, que são embocaduras normalmente mais fortes, para poder dar um pouco mais de controle ao cavaleiro. Você trouxe isso para a Gávea
A minha ideia era adaptar algumas dessas embocaduras para cá. É lógico que algumas eu não posso utilizar em corrida, mas eu posso utilizar no trabalho, que facilita tanto o jockey para não ficar fazendo força ou entortando demais a cabeça do cavalo, que na minha opinião isso faz mal, né? O cavalo galopar 2.000, 2.500 metros torto, exatamente, torto. Eu acho que para a musculatura do cavalo isso é péssimo. Então eu acho que com uma embocadura adequada, não estou dizendo que é mais forte, mais fraca, mas ela adequadamente colocada na boca do cavalo, isso vai dar mais conforto tanto para o cavaleiro ou jockey, quanto para o cavalo. Dá para você exemplificar para nós, que eu estou vendo aqui o seu cabideiro cheio? Aqui eu trouxe alguns tipos de embocadura. Na verdade eu chamo de embocadura, eu não chamo de bridão, porque bridão é um tipo de embocadura. Então a gente tem os bridões, que são essas embocaduras mais simples. Aqui um bridão enquadrado com algumas roldanas para facilitar, enfim, ele correr o movimento dele dentro da boca do cavalo. Enfim, o cavalo sente um pouco mais confortável isso aqui. Esse particularmente eu usei na última corrida que o Maculelê ganhou. Então esse bridão aqui foi o que ele usou na última vitória dele, semana passada. Esse bridão é um bridão que eu uso para trabalho, é um bridão mais fino. E por que ele tem Essa borrachinha, na verdade, é uma borrachinha de proteção, porque esse tipo de bridão ele tem uma folga entre a argola e a parte que vai na boca. Então isso daqui belisca a comissura do cavalo e faz uma ferida. E eu vejo bastante cavalo machucado na raia por causa disso. E a parte mais sensível do corpo do cavalo é a boca. Então não custa nada, isso aqui é super barato. Eu ainda assim coloco uma liga latex, porque às vezes o bridão ele é muito fino, então isso acaba criando uma folga e belisca do mesmo jeito. Então eu ainda encapo com uma liga latex para dar mais conforto e segurança para o cavalo. Esse bridão que acaba quebrando o dente do cavalo? Não, eu nunca vi cavalo quebrar dente através do bridão, porque na verdade o bridão ele fica, se ele for bem colocado, ele fica numa área onde não existe dente no cavalo, que é entre os dentes da frente e os lá de trás. Então eu não vejo isso, mas ele machuca a comissura do cavalo, que seria o canto da boca, né? Sim. E isso dá um desconforto danado. Depois para o cavalo se alimentar também é pior. Então o cavalo se alimenta mal, tem dor durante a corrida, então eu acho que isso tudo influencia na hora da performance. O outro tipo? Esse tipo aqui realmente eu trouxe daí, porque esse tipo de bridão, apesar de vender aqui no jockey, eu nunca ouvi ninguém utilizar esse tipo de bridão. Esse bridão ele é chamado de bridão Pessoa ou Neco, que é o apelido e o sobrenome do pai do Rodrigo Pessoa, cavaleiro campeão olímpico e campeão do mundo. Foi o pai dele que desenvolveu. Nada mais é que um bridão normal. Se você tirar essa parte aqui de baixo, ele é um bridão comum, como o outro. Mas por ter essas argolas aqui embaixo, ele faz uma alavanca. Então ele tem uma maior pressão sobre a boca do cavalo, um maior poder sobre a boca do cavalo, e aí você fica, você tem um maior domínio, então você pode fazer menos força na hora de galopar o cavalo. Então você não precisa usar de artifícios como entortar a cabeça do cavalo, fazer força demais. Então o cavalo fica mais relaxado porque ele é menos contrariado, né? Então esse tipo de embocadura eu trouxe da hípica. E eu acho que deu muito resultado, principalmente no Runners Up, que é o cavalo nosso que teve a segunda vitória com a gente semana passada. E é o bridão que ele trabalha. E com esse tipo de embocadura a gente conseguiu corrigir a postura dele durante o trabalho e que, na minha opinião, influenciou totalmente a performance dele nas pistas. Quer dizer, o bridão dele, a embocadura de trabalho deverá ser a mesma embocadura da corrida. Aqui eu não utilizo dessa forma. Todos os meus cavalos têm um bridão de trabalho e um bridão de corrida, todos. Então, mas do mesmo tipo não? Não, são tipos diferentes dependendo do tipo de cavalo. Então, por exemplo, eu tenho cavalos aqui que fazem muita força ao galoparem, que é principalmente o Runners Up e o Novo Mercado. Então, nesses dois eu uso esse tipo de embocadura para o trabalho. E na hora da corrida eu uso um bridão mais simples, porque eu preciso dele mais apoiado na mão do jockey, né, e um pouco mais livre para galopar. E até porque esse bridão não seria permitido pela comissão de corridas. Então eu uso um bridão Chantilly, que a gente chama. Chantilly? Que é um bridão comum, que é um bridão grosso, né, ele tem de várias espessuras, ele vai desde o fino até um pouco mais grosso.
e na verdade é um bridão leve, não é um bridão que faça qualquer tipo de pressão maior na boca do cavalo, mas que o jockey na hora da corrida ele é suficiente. Outro ponto importante é que como eu galopo a maioria dos meus cavalos e eu observo eles trabalhando todo dia, eu sei exatamente que tipo de bridão vai fazer um melhor efeito durante o trabalho. Mas na hora da corrida eu sempre pergunto ao Marcelo Almeida, que é o jockey contratado do estúdio, o que ele prefere. Se o cavalo, se nesse tipo de páreo ele acha que o páreo vai sair um pouco mais amarrado, então ele prefere uma embocadura um pouco mais forte para ele fazer menos força e ter mais controle. Ou se o páreo vai sair mais ligeiro, eu posso botar um bridão mais leve para o cavalo bracear um pouco mais. Então eu sempre faço eu troco essa ideia com o jockey para poder adaptar uma embocadura adequada ao cavalo, que é um negócio que aqui no jockey eu nunca vi ninguém fazer, tá? Por último, eu tenho aqui um bridão de... Tem duas antenas? É um chamado bridão de haste, que é um bridão que ajuda a você dirigir o cavalo. Tem cavalo aqui na Gávea que desgarra, ou vai muito para dentro, ou entorta um pouco a cabeça. cabeça. Seria o substituto da roseta? Seria um substituto confortável da roseta, apesar de eu usar a roseta aqui em alguns cavalos, mas esse bridão de haste aqui, ele ajuda na hora de fazer curva, ou para dentro ou para fora. Então, como ele tem uma influência, uma área maior de contato na boca do cavalo, ele te dá um pouco mais de controle. Então, na verdade, bridão e embocadura, freio, racamó, nepomuque, que são todos os tipos de embocadura possíveis, e lógico, dentro deles você tem todas as variações possíveis, com salivador, sem salivador, de cobre, de ferro, de couro, de madeira. Enfim, aqui tem um bridão de madeira, por exemplo, né, que ajuda a mastigação do cavalo, né? Então, porque o cavalo vai correndo ele também exatamente, quanto mais ele mastigar o bridão, melhor. Então, quando você vê a boca do cavalo espumando branco... Igual jogador de futebol mascando chiclete. Isso, exatamente. Então, assim, quando você tem um cavalo que está mascando, tá salivando, tá babando branco, isso é porque realmente a embocadura ela está confortável ao cavalo, né? Então, isso é um sinal de que o cavalo tá com o maxilar descontraído, então você vai ter um melhor controle e a embocadura ela tá adequada àquele tipo de animal. Então, o que normalmente eu procuro passar até para os meus cavalariços ou para o Marcelo sobre embocadura. E também na escola, que eu sei que você já fez para a escola do jockey. Na escola eu fiz uma palestra lá, e apesar de ser, enfim, de eu ter muitos exemplares porque eu gosto, eu sempre que viajo para fora eu compro, sempre que eu vejo um por aí eu compro para guardar aqui, por mais que eu não necessite naquele momento, mas eu gosto de ter meu arsenal pronto para uma eventualidade, é que quanto menor a área, maior a pressão. Bridão é física, então não precisa você entender e saber todos os nomes de embocadura. É só você saber como se acopla devidamente uma embocadura num cavalo, ou seja, ele não deve estar nem puxando, o cavalo não pode nem estar rindo, nem a embocadura pode estar baixa, que é o que eu mais vejo aqui. Se o cavalo estiver fazendo força, se o cavalo estiver te rebocando, é porque ele precisa de alguma coisa um pouco mais forte. Então, quanto menor for a espessura do bridão, mais forte ele vai ser, porque é física, não tem outra... E dentro dos parâmetros de corrida, quanto mais leve ele for, também melhor. Para os parâmetros de corrida, na hora da corrida, eu não sei se quanto mais leve, melhor. Porque se você tiver um cavalo que seja voluntarioso, que tenha pouco adestramento e que tenha uma boca que a gente chama de dura, né? Um cavalo que você tem que fazer muita força. Boca dura, dócil de boca. Exatamente. Se você tem um cavalo que é muito duro de boca, mas é um cavalo que corre de trás, você vai ter que fazer muita força. Então eu não vejo vantagem em botar uma embocadura leve, porque você vai fazer o jockey matar o cavalo na boca antes dele começar a correr. Na minha opinião, o cavalo ele tem uma energia só. Se ele gasta uma boa parte da energia dele brigando com o jockey, alguma energia para a pata vai faltar. Então, se eu com um simples toque na boca dele, eu já consigo colocar ele na posição do páreo que eu quero, eu consigo guardar a energia para na hora que eu precisar fazer ele correr na reta ou posicionar ele em algum momento melhor do que se eu tivesse uma embocadura inadequada. A questão do forte e fraco é uma questão de adequação, é uma questão de cavalo para cavalo. Cada cavalo tem a sua boca. É muito difícil você ter um cavalo que tem a boca igual ao outro. É igual digital.
Exatamente. Cada cavalo é um indivíduo, cada cavalo tem o seu temperamento e tal. Então eu acho que você ter uma embocadura só para todos os cavalos e utilizar isso como uma forma geral, eu acho um desperdício. Uma vez que aqui mesmo dentro do jockey, na farmácia do jockey, você encontra dezenas de tipos de bridão e que você pode tranquilamente resolver 90% dos problemas que hoje eu percebo dos cavalos galopando na raia. E o mais importante, você está ganhando corrida com eles, está comprovando. Eu acho que sim, né? Lógico que eu acho que aqui pelo menos nas nossas cocheiras, eu sempre prezo pelo detalhe. Não estou dizendo que o bridão pessoa que eu botei no Runners Up foi o que fez ele sair de um perdedor Cleme para virar 4-2 na turma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é lógico que tem uma parcela muito, muito importante para a carreira dele. Lógico que tiveram outros fatores, assim como o Maculelê também, assim como todos os cavalos, mas eu acho que a embocadura é um fator fundamental porque interfere diretamente no trabalho. E que se deve dar mais atenção para isso, né? Eu acho que assim, se você não tem tanto recurso, ou tanto conhecimento e tudo, mas que pelo menos aqui na Gávea, os treinadores e os jockeys passassem a ter um pouquinho mais de observação ou de atenção com a forma como se coloca a embocadura. Não é nem a embocadura em si, eu acho que esse é um passo que aqui no jockey ainda é muito atrasado. Se pelo menos as pessoas prestarem atenção, se a embocadura está muito baixa ou está apertada demais, ou está grande na boca do cavalo, ou está machucando a comissura do cavalo, eu acho que isso já seria um ganho enorme para os animais. Entendeu? E lógico que isso interferir na questão da corrida. Mas se os treinadores acharem que precisam aprimorar a questão da técnica no trabalho e nas corridas e prestarem atenção um pouco mais nesses tipos de exemplos que eu tô colocando, seria maravilhoso, entendeu? Legal. Mais alguma coisa? Muito obrigado. Eu acho que deu para nós termos uma rápida ideia da importância da embocadura. Obrigado. Muito obrigado a você, Pedro. Valeu, obrigado a vocês. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Corrida de cavalo, do treinamento à corrida propriamente dita, vários aspectos são considerados de extrema importância, como por exemplo o desgaste na cocheira. Esse desgaste nós chamamos de vícios de cocheira, que é o que vamos conhecer agora. Veterinário Rafael Miranda, acertei, né? Acertou, certinho. Veterinário Jockey Clube. Rafael, vícios de cocheira, o que é isso? Bom, no meu entendimento, vícios de cocheira são todas aquelas questões estressantes que o animal tem que gastar por instinto e acaba, por causa da vida encocheirada, ele acaba exaltando isso de umas formas que sejam viciantes, que a gente caracteriza como se fosse um vício de cocheira. Tá? Os animais criados assim, vamos dizer, nos aras, enquanto eles estão soltos, dificilmente vai apresentar um tipo desse vício que ele vai desenvolver, vai potencializar nas cocheiras? Ou ele já pode trazer isso de lá do habitat natural dele? Não, eu não acredito nisso não. Eu acredito que realmente esses vícios são criados dentro da vida, dentro do box, na vida encocheirada. Porque na vida pasto, ele tem tudo aquilo que ele precisa e mimetiza a vida, digamos assim, natural dele. Seria, o que eu estou dizendo assim, por exemplo, é o mordedor, né? No habitat natural dele, no pasto, ele não deve ter esse
costume ou ele pode ter também? Então, os animais mordedores, o que eu entendo? Porque o animal, o cavalo, o equídeo, numa vida selvagem, vida livre, ele tende a pastar ao longo do dia todo. Ele faz a apreensão do alimento, da gramínea, no caso, usando o plano labial, né, os lábios, para poder selecionar e mordendo para poder puxar. E é justamente isso. Numa vida encocheirada, ele come 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Então você imagina como é que ele tem que gastar esse vício. Ele tem o instinto de querer morder, que na verdade seria a grama. Como ele não tem a grama, ele acaba mordendo uma superfície qualquer, que seja a porta da baia, o próprio coxo e a parede que seja. Então vamos lá. Quantos vícios nós podemos identificar? Tenta enumerar para mim. Então, é que são inúmeros casos, tá? Os mais clássicos são justamente os que mordem a parede, no caso a régua aqui, são os que mordem coxo. A gente tem aqueles que, também a gente já falou, né? A dança do urso, os animais caminhadores, esses animais, por quê? O instinto deles é... Vamos devagar então, dança do substrato vegetal. Então ele chega na cocheira, não tem esse estímulo, mas o instinto está mandando ele andar. Então ele vai e fica andando. No caso da dança do urso, ele fica parado, porque ele quer interagir com o ambiente, mas está sempre com uma energia sobrando, um instinto de energético para querer se movimentar. Então ele fica balangando, digamos assim, para um lado e para o outro, as mãos. Tem o caminhador, tem aqueles que comem fezes e... então, justamente, porque se ele tem o instinto de querer comer ao longo do dia todo, ele está se metendo a uma dieta de atleta, que é restrita 2 vezes por dia, né, uma quantidade de calorias reduzida, e ele vai em busca de um substrato, no caso as fezes. Por quê? Porque as fezes podem ter nutrientes sobrando. Aquilo que não foi absorvido pelo trato intestinal dele, sobra nas fezes. Então ele, através do olfato, ele identifica isso e morde. É uma coisa melhor para morder do que para a serragem, né? E os meios de tratamento, quais são? Não acredito em meios de tratamento assim, tipo, a gente não tem uma substância milagrosa, uma coisa assim, é coisa do manejo. Então a gente vai ajustar para que ele não faça isso. O uso de trombeta é o mais comum, né? A gente coloca essa... Pro mordedor, pro comedor de fezes. A gente pega a trombeta e coloca na cabeça dele e ele fica inábil, né? Tipo, fica sem habilidade de poder proceder esse vício. Como se fosse botar a pimenta no dedo da criança para ela não roer a unha. Então a gente tenta fazer isso. O mordedor também, quando não bota trombeta, bota pneu, bola... Justamente, para poder, né, um ajuste. Já que ele morde alguma coisa, vamos botar uma coisa mais suave, uma coisa que ele possa interagir e se divertir, digamos assim, né? O caminhador, por exemplo, ele deve ficar preso ou bota-se também aquelas pulseiras nele? Bom, o melhor meio? Tem? Porque na ideia do treinador é que, tipo, que ele não gaste tanta energia, essa energia seja plenamente executada, gasta na hora do exercício, na hora da competição. Eu não dou muito crédito a esse tipo de restrição, tá? Eu não concordo muito, porque eu acho que o estresse acaba aumentando e aí você pode gerar outras condições infecciosas, tá? Secundárias. Eu prefiro que o animal ele gaste a energia dele e não vai ser uma energia tão que sim vai fazer falta na hora do desempenho. E aquele que de vez em quando a gente vê, que é o constrangimento das mulheres no jockey, o masturbador, aquele que chega armado para correr? Não, esse realmente não tem jeito. Tipo, ele está num ambiente com uma aglomeração de animais muito grande, então eles têm o estímulo de garanhão, de líder na matilha, de querer ser um macho alfa. Se você tem fêmeas ao redor, o olfato é muito aguçado, ele consegue perceber isso, ele vai, já que não tem a chance de promover a cópula, então ele vai se masturbar, isso sem dúvida. Não tem como restringir isso, só castrando o animal. Tá. Algum exemplo mais? Que eu me lembre, não. Tipo, é o animal que morde. É sempre isso. Ou ele morde porque ele está querendo comer grama ao longo do dia todo, ou ele tem outras coisas que são restritas, né? Tipo, ele não tem culpa. Ele só está usando o instinto dele. Ele só está querendo. Ele está sendo estimulado pelo instinto dele. Ele não tem culpa nenhuma disso. Rafael, e aqueles animais que na cocheira tem a companhia de outros animais domésticos, carneiros, gato, galinha? Então é uma tentativa também de trazer um conforto para o animal que instintivamente vive numa manada, vive em companhia de outras da mesma espécie, tá? E aí vive em rebanho, né? Perdão. E aí você fala, tipo, eu preciso trazer companhia, porque esse animal é mais interessante, ele quer interagir, ele precisa interagir. E aí sim é um animal que gasta muita energia, porque não tem como interagir com a cabeça para fora, coisa com os animais ao lado. Então você traz um animal de companhia, um herbívoro também, e aí seja, é presa com presa, e não tem um predador com presa, então a interação vai ser mais harmoniosa. Tem que ser geralmente herbívoro com herbívoro, né? Porque aí caracteriza uma presa ao lado de outra presa. Se trouxer um carnívoro, pode morder ele. Vai morder com certeza, né? Tá trazendo quem aqui hoje? E levando, né? Tá levando os que correram a semana, Sociedade, Vantagem, Zé da Noite e Arte Quest. E essa que eu vi agora com o Ovelha Macho, quem é? Essa é a Sociedade Anônima.
Viaja sempre assim, vem junto? Viaja sempre assim, vem junto. Vem e vai. Vem e vai, ela fica calminha com... Fica calma. Pra acalmar, o bicho fica mais dócil. Lá também no box dela, ele fica junto também? Vive junto, é isso aí. É par constante? Isso. Se não estiver perto, o que acontece? Aí ela fica nervosa, começa a rodar, a caminhar, fica impaciente. Aí tem que manter sempre os dois unidos. Só quando vai correr que ela fica o ovelha fica na cocheira e a égua sobe. Aí é a ovelha que fica, o ovelha, né? É que fica nervoso. Fica nervoso, fica batendo na porta, procurando a parceira. Aí até voltar. Quando volta, fica tudo calmo de novo. Outra coisa que nós notamos nas cocheiras é que às vezes ela tem uma janela para o lado, né? Para ele não se sentir confinado, solitário. Isso, as cocheiras mais antigas tinham aquelas com uma grade. Só que isso pode trazer uma consequência harmoniosa, no caso, né, de um animal estressado, também desastrosa, no caso de um garanhão do lado de uma égua, ou dois garanhões próximos, um querendo disputar com o outro quem é o macho alfa da cocheira, digamos assim. Também ouvi falar, e não vi aqui no Jockey, o caso do espelho. Dizem que também o espelho resolve. Falar que resolve, aí só quem experimentou isso. Eu nunca experimentei e nunca contemplei. Tem que ser cavalo isso. Narcisista aí? Seria excelente, né? Se todo cavalo fosse narcisista, botava um espelho, acabava o estresse. Ele ficava o dia inteiro se penteando e só corria depois. E aí, então obrigado. Nada, um prazer imenso. Rafael Miranda, vice de cocheira. Quem é esse aí, Quintas? Esse aqui é o noturno, vigia da cocheira. Além de vigiar, o que mais ele faz? Ele fica brincando com todos os cavalos da cocheira. E isso realmente acalma os bichinhos? Acalma. Cavalo aí, os animais, principalmente égua, nervosa, que fica caminhando na cama. Eles se sente mais seguro com eles na cocheira, dentro do box. Ficam mais calmos. E quando você sai com os animais para correr, né? Ou então para treinar? Alguns tem uns que ele quer acompanhar. Ele não pode, né? Não pode. Tem que prender ele no box e às vezes ele fica até chamando pelo animal. Querendo sair. É o xodó dos animais. Ele tem algum cavalo que ele seja mais, assim, apegado, né? Tem, é o Barbados. Eu estou muito amigo do Barbados. E esse aí quem é que ele tá com a cocheira? Esse aqui é o todo irado. O todo irado. O todo irado aí não fica irado, né? Fica calmo. Não. Só quem não gosta dele é o encoraçado show. É mesmo? Se ele entrar dentro do box, bota ele pra correr. E os outros? Nem entra, Jamil. É mesmo? Nem entra. Já sabe já. Aqui, essa cicatriz dele aqui na orelha, ó. Foi uma égua que pegou ele pela orelha e arrancou a ponta da orelha dele. E também tem uns que aceitam, outros rejeitam. Agressivo, da coice. Outros rejeitam, né? Outros aceitam, deixa dormir embaixo da barriga, dormir nas pernas, não fazem nada. Gostam até de brincar com ele, mas tem uns que se sente invadido. Treinador Vitor Larraz, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre treinamento dos cavalos e o repouso do atleta. Como se dá isso, Vitor? Jamil, o treinamento de cavalo é um treinamento diário,
praticamente que de domingo a domingo a gente procura exercitar os cavalos. Para a gente que trabalha aqui na Gávea, de domingo a raia não abre, mas a gente tem como opção a piscina e o picadeiro grande que o Jockey Club liberou para a gente no início do ano. E o treinamento diário consiste em... Da saída do cavalo daqui do box? Consiste no seguinte, o cavalo, ele... por volta de 4 horas, 4h30, o empregado geralmente prende todos os cavalos, faz a limpeza dos coxos, vê o animal que deixou ração, faz a troca das águas, a limpeza e asepsia da cama. Após isso faz a limpeza dos animais, raspa, escova, para que os animais se encaminhem para a raia, para que a gente faça, ou para a piscina, né? Ele já vai escovado para a raia? Já vai escovado, já vai limpo, porque acumula. Tem cavalo que é um pouco mais bagunceiro, como a gente diz, ele deita por cima das próprias fezes e tudo. Então o cavalariço, ele faz a limpeza com a rascadeira ou a raspadeira, dependendo da localidade que se dá o nome, e escova o animal, passa o pano no úmido, no focinho, entre as pernas do cavalo, nos boletos, nas partes baixas, que é onde fica acumulada a maior parte da serragem, né? E depois da limpeza ele se encaminha até a raia, lá a gente vê o que vai fazer o bicho. Mas tudo isso começa antes da gente, o treinamento de raia na cocheira. Aquele animal que geralmente larga a ração, não come, geralmente aquele animal tende a ficar em repouso naquele dia, e a gente procura ver o que é que aconteceu. Se for um animal que tem um pouco de dificuldade de comer, ou se é aquele animal que geralmente come bem, o porquê dele largar a ração. Você geralmente aí procura tirar a temperatura, vai olhar a boca, vai olhar o coxo do animal, entendeu? Você tem todo um manejo, trato com o animal, o cavalariço ou o segundo gerente, se o treinador tiver mais cavalos e usar desse auxílio, entendeu? Então aí o cavalo vai à raia, se exercita, toma um banho lá na ducha, vem... Tudo depende. Geralmente no inverno, a maioria dos treinadores geralmente não usa do banho, usa a famosa meia barriga. O que é meia barriga? A gente lava as partes baixas do animal, onde fica presa a areia, entendeu? Feito isso, você tira na parte, né, a bolsa do cavalo, as partes baixas, a bunda, os boletos, joelho, barriga, e volta com o animal. Ele volta ainda com aquela sudorese toda do galope, e aqui o cavalariço tem o trabalho de raspar o cavalo, dar massagem com álcool ou não. E aí ele volta novamente para o coxo, né? Ele vai para o coxo. Agora, Vitor, o que nós estamos querendo investigar mais é o coxo. Como é feito essa coisa? Tira a serragem toda, como é a serragem, explica aí desde o início, faz a asepsia do piso. Na verdade é o seguinte, o coxo é onde a gente bota o alimento do cavalo, tanto do feno, alfafa, quanto a purina ou a aveia. Lá embaixo. Aquela parte lá que fica geralmente nos extremos do box. Tem cocheiras que tem só 2 coxos, tem cocheira aqui, né, que é o de água, o de ração, o de alfafa, ou tem umas que tem até 4, que separa a ração do animal por completo. A aveia de um lado, a purina, que é a ração balanceada, do outro, e o feno ou alfafa do outro lado. A limpeza em si, a asepsia do cavalo, consiste em você botar uma cama de um cavalo, que a gente usa geralmente a serragem ou palha, depende também Aqui no Brasil é mais usado o que, Vitor? A serragem. Quantos tipos de materiais tem para fazer cama? Joemil, da asepsia em si, a gente usa para material de limpeza, você usa de limpeza diária, você usa o ancinho, a peneira e a vassoura, que você vai varrer os cantos próximo à porta, né? E o cavalariço geralmente não, ele por obrigação peneira toda a cama e procura revirar, porque a serragem tem um poder de absorção da urina, então ele vai virando a cama e renovando a serragem. Quantos centímetros se usa mais ou menos para se fazer uma cama? Geralmente de altura, né? Geralmente, Joemil, a gente bota em torno entre 25 e 30 sacos de serragem. Tem gente, ou depende do boxe e do cavalo, você usa até 35, 40, depende do animal. Depende sempre do tamanho do boxe também. Essa altura. E do tamanho também do cavalo. E do cavalo, com certeza, do cavalo. Cavalos mais pesados, com mais de 500 quilos, você tinha aí um farria desse daí, são animais de 550 quilos, acredito eu que eles usavam um volume de serragem muito maior do que os outros animais. Tá. E essa renovação da cama é feita de quanto tempo?
Geralmente o que acontece? A serragem, como ela acumula muita urina, você... E a urina desce, né? A urina vai descendo e vai prensando no fundo do piso, do solado, ela fica meio que solada. Então o cavalariço, ao ir mexendo a cama, ele vai tirando aquela serragem que está sendo usada no mês e vai reforçando a cama. Né? Quando a cama chega no estado dela ficar muito escura, ou seja, que ela tem um grau de absorção de urina muito grande, ela vai preteando, ficando aquela cama preta, aí você faz a troca total da cama. Isso dá o quê? 10, 15, 20 dias? Isso também vai variar de acordo com o animal. Geralmente você troca a cama uma vez por mês. Todo mês você faz a cama total do animal. Mas geralmente dura aí 30 dias, 35 dias, tudo vai depender de acordo com o animal. Tem animal que urina muito, tem animal que bagunça muito a cama, que roda muito na cama, e as fezes ficam muito espalhadas. Isso é muito relativo, entendeu? Agora, me diz uma coisa, repouso e descanso, tem uma diferença? Olha, são sinônimos, mas acho que pra gente acaba tendo. Acho que o repouso, você usa mais o repouso do animal do dia a dia. Tem animal que galopa um dia, repousa outro, galopa um dia, repousa outro. Tem cavalo que você galopa 2, 3 dias e repousa um dia. E o descanso? O descanso acho que se dá depois de uma corrida. Você prolonga, por causa do esforço que o animal faz em carreira, acho que você acaba dando um descanso de 3, 4 dias. Tem treinador que dá até uma semana, dependendo do bicho, da estrutura física do animal. Vitor, a cama é fundamental na performance do animal? Cama é fundamental e ração. Acho que a mola mestre consiste em uma boa cama, uma boa alimentação e um bom cavalariço. Não pode deixar... E um bom treinador, assim como você. Isso é bondade sua. Gente, muito obrigado, Vitor. Conhecemos mais um pouquinho da cocheira, do coxo, da cama, e agora vamos guardar a matéria de nutrição, em breve. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Joemil, a ciência, embora esteja sempre em evolução, ainda não tem resposta para casos de manias e superstições. E os turfistas também têm as suas. Faro, há manias de todas as formas. Por exemplo, sorte de iniciantes. Pois há a crença que todos os apostadores iniciantes conseguem sempre acertar pulos bem compensatórias. Quem diria? Mas tem outras. Entrar no hipódromo ou no agente credenciado com o pé direito à frente. Dobrar o programa em até 4 vezes. Alguns começam a ler do último para o primeiro páreo, sempre procurando seus jockeys, treinadores, criadores e filiações preferidos, ou até a cor das fardas ou pelagem dos animais. Cada um tem seus métodos, suas manias e principalmente superstições. De posse do programa, o turfista não admite que ninguém interfira nos seus estudos ou marcações. Qualquer intruso é considerado sinal de mau agouro, uma séria mácula na sua sorte. E se alguém chegar perto, ele olha de cara feia, esconde o programa e disfarça com outro assunto qualquer. Se o asa negra não descola, bate em retirada se benzendo. Alguns chegam a usar sal para isolar o mau agouro. Sai pra lá, asa negra. Outro caso de arrepiar, Faro, é quando ele entra no hipódromo e alguém logo pergunta: qual é a sua barbada? Ai dele se disser, é fracasso certo. Essa não vai chegar. E não chega mesmo, hein? Da mesma forma, se está fechando uma acumulada num favorito,
pule de 10 vai penar, pois frequentemente o favorito carrega muita gente pesada, daquelas que acham que jogando no favorito vai ter mais chance de acertar. Perdedor é perdedor, Faro. Alguns conseguem escolher os dois lados do cara ou coroa e a moeda cai em pé. Para você ver. Tem apostadores e proprietários que só fazem suas marcações com canetas de cor tinta azul. Preta, nem pensar. E a vermelha? Não vai dar. De baixo. Outros gostam de fazer acumuladas com o mesmo número em todos os pares. Alguns usam as duplas formadas por data de nascimento, número de linhas de ônibus e até dezena da sepultura da sogra. Contam que havia um senhor que assim que entrava no prado fazia suas apostas. Primeiro páreo, dupla 24. Segundo, vencedor 2. Quarto páreo, vencedor 4. E não é que ele acertava? Será? E os jockeys? Alguns só estão prontos para competir depois de passar pelo banheiro para descarregar a tensão, ou dar 3 pancadinhas no capacete, ou 3 alertadas com chicote na anca do animal. Atualmente, ao cruzar o disco vitorioso, subir nos estribos e comemorar. Há treinadores e proprietários que repetem a cor da roupa no dia de suas corridas. Alguns têm preferência pelo azul, outros pelo rosa e etc. Há até os que preferem vermelho e branco, cores de São Jorge, seu santo protetor, Saravá Ogum. Alguns proprietários mais exigentes não adquirem animais de pelagem alazã, nem com cascos brancos, nem com crina, muito menos rabo branco. Outros preferem os que são calçados das 3. As 2 patas posteriores e a anterior esquerda calçada. Existe até um ditado que diz: se tens um cavalo calçado das 3, não vendas, não emprestes, nem o deixes. Alguns na largada do páreo, se estão de perna cruzada, dão um salto e inverte a posição das mesmas. E outros fazem figa, descalçam o pé direito, ficam somente com o esquerdo calçado para aquecer. Outros, durante o percurso, acompanham o páreo chicoteando o ar, estalando os dedos ou chupando no beiço para a sorte não desandar. Muitos chegam a desfazer a aposta se o cavalo fizer algo errado durante o canter na pista. Mas com qualquer mania ou superstição, o turf continuará a ser uma emoção insuperável, uma união de técnica e paixão, sempre com uma nova surpresa a cada páreo. E se você, Júnior, está surpreso por achar que não tem nenhuma mania ou superstição, descruza os dedos. Remova o galinho seco de arruda do bolso e assuma pelo menos uma. Faz parte. E falando em manias, superstições, métodos, onde você se encaixa aqui? Mania, seus cavalos aqui no Rio, como corriam? Meus cavalos, qualquer lugar que corria, eles corriam de fitinha vermelha na mão esquerda e de pompom amarelo. Já era o amuleto da sorte? Amuleto da sorte. E eu assistia as corridas sempre sozinha também, em um lugar onde não tinha ninguém por perto. Se chegasse alguém? Não, eu saía, ficava distante. Eu preferia sempre não escutar bobagem na hora do páreo. Coisas do turf. Dani Russo. Deguione, o nosso campeão da estatística, dos treinadores. Guione, manias e superstições. Você vem de rosa, hora de azul. Você é vencedor com as 2. Qual que você acha que você já venceu mais? De azul ou de rosa? Eu acho que foi de rosa, né? Sempre que eu falo, você diz que eu não venho de rosa, eu ganho corrida. Vamos ver hoje se eu vou ganhar, né? Não, mas o rosa me dá sorte, o azul também me dá sorte. E vou continuar vindo sempre de rosa. Estou ganhando. O Barbalho você estava de azul? Barbalho sempre, as 3 primeiras provas, tudo de azul. Aí no Brasil eu estava de azul, terno azul também, né? Mas o que tinha rosa assim por dentro? Talvez um papel, um lenço rosa. Um lenço rosa. Tem sempre uma cor que a gente fixa que dá sorte, a nossa cor da sorte, é o suporte da sorte. Além da roupa, você tem mais alguma mania, alguma superstição assim? A única mania que eu tenho é de usar sempre meia branca, eu não gosto de usar meia preta. Uso camisa preta, casaco preto, só meia preta que eu não boto de jeito nenhum. Legal, então além da competência tem sempre uma maniazinha, sempre uma superstição. Continue ganhador, parabéns, Gil. Tá, muito obrigado. Um abraço. Tiaguinho, manias, métodos, superstições, o que você já viu por aí? Antes de mais nada, prazer falar com vocês e parabéns pelo programa mais uma vez. Olha, Joemil, superstição, eu já ouvi a gente credenciado falar o seguinte, que
Cavalo que vai alinhar e entra de costa, normalmente não ganha, né? Deve ser daquela mesma turma do fez cocô na raia, não ganha? Essa eu não ouvi dizer ainda, mas eu já ouvi relacionado a isso que cavalo, quando faz esse tipo de comportamento, esse tipo de defeca, né? Ele normalmente quer dizer que ele tá nervoso, tá um pouco. E aqueles inseguro. que entram excitados? Ah, eu não sei. Também não. Também dizem que pata branca não presta. Não ouvi dizer. Cavalo tordilho durante a noite, né? Tordilho de noite não ganha. Tem outro também, o alazão com crina branca. Não ganha. São as superstições, alguns são mitos, né? Enfim. Cavalo cego de noite, não sei, essa não, né? Cavalo cego só ganha de dia, não ganha de noite. Não sabia não. Mas eu acho que recentemente ganhou um cavalo do Jonas Guerras, eu acho. São exceções, né? Pois é, pode ser. Filho do Brasil que você vai falando, exatamente, filho mas do Brasil. São exceções. Pois é. Turfista tem de tudo. É bom, né? Isso que emociona no turf, né? Tem o turfista das acumuladas. Como é que você faz a sua acumulada? Eu vou na intuição mesmo, eu não tenho nenhuma superstição relacionada a isso, não. Nós temos na Gávea, tem o Delano, que é um artista plástico, que ele só faz acumulada com o cavalo da letra M. Quando não tem letra M, ele não joga. Pô, essa geração, por exemplo, do Arara, letra B, então ele não jogaria nenhuma? Eu acho que ele não deve estar jogando não, tá na letra M. Bom, a balha ainda ele não jogaria? Também se ele for jogar tudo com a letra B hoje, ele vai ficar duro. Pois é, verdade, realmente. Gente, valeu. Tiaguinho. Obrigado. Joemil, descobrir uma barbada nas corridas é fato marcante e muito gratificante para o turfista, independentemente do rateio. Adivinhar quem vai ganhar é a sublimação do apostador. Mas afinal, Faro, o que é uma barbada? Para alguns, pode ser descrito como a concretização de uma convicção. Para outros, barbada é um animal que apresenta performance que o coloca pelo menos um segundo à frente dos adversários. No entanto, vale lembrar que uma largada ruim ou um percurso desfavorável ou até infeliz, muitas vezes tem o poder de destruir a barbada. Existem várias maneiras de se chegar a uma barbada. Como assim? Pode ser mero palpite ou graças a uma brilhante intuição, daquelas que o apostador cisma com um determinado animal, mesmo sem que haja qualquer indício de chance. Na maioria das vezes, por exemplo, barbada é a indicação segura do retrospecto. Disse que o animal está com o páreo na boca ou muito maduro. Barbada pode também ser fruto de detalhes. Detalhes estes que para muitos são fundamentais, tais como enturmação, distância, pista de preferência, grama, areia, leve, macia, úmida, pesada ou encharcada, posição no partidor, filiação, jockey, treinador, proprietário, criador e muitas outras variáveis. O que não falta é variável. Há quem prefira perguntar e os caçadores de barbada fazem tudo para descobri-las. E para eles, vale tudo. Espionar. Espionar? Segredar. Ou, como nos tempos de escola, colar. Cada um tem seu jeito. Aos que preferem perguntar aos jockeys, treinadores, rediadores, proprietários, criadores, cronistas, cavalariços, veterinários, supervisores, porteiros, atendentes e até os caminhoneiros que transportam animais. Mudam os personagens, mas a pergunta é sempre a mesma. Qual é a barbada? Todo turfista tem um barbadeiro de fé. Uma pessoa a quem acredita os louros da vitória ou que lhe dá 1000 razões que justifiquem a derrota. O barbadeiro tem seguidores fiéis, os cupinchas, que estão sempre dispostos a queimar algum na esperança de que as informações vinguem, embora se saibam que nem sempre elas são fidedignas ou muito menos confiáveis. Mas a pergunta é, como se pode descobrir uma barbada, Joemil? Conta o treinador Aldário Machado Filho, que morava nessa época na rua Uruguai, na Tijuca, e lá, na esquina da rua, tinha um vendedor de frutas. E esse vendedor de frutas era tarado por corrida e apaixonado turfisticamente pelo jockey E.S. Rodrigues. Sabendo que o Aldário vinha
trabalhar aos sábados na matinal, lá vinha ele junto. E trazia sempre 2 abacaxis. E esses abacaxis ele dava ao E.S. Rodrigues, e o E.S. Rodrigues marcava uma barbada. Um certo dia, lá pelo 5º, 6º mês, ele trouxe os abacaxis, deu ao E.S. Rodrigues. O E.S. Rodrigues então marcou 2 barbadas nesse dia para ele. E ele, muito sem jeito, entregou os abacaxis e falou pro E.S. Rodrigues: agora, por favor, me dê 20 para julgar, porque o dinheiro todo que eu tinha, eu gastei tudo em abacaxi nesse tempo. Genial, né? Outro também, Faro, tem... Pelo visto não ganhava muito, né? Porque ele não tinha dinheiro nem para abacaxi, mas... É um abacaxi, né? Outro também, que o treinador J.C. Sampaio, ao entrar no hipódromo, vem sempre pelo estacionamento. E tem sempre o turfista ali, esperando pelo J. Sampaio com lágrima nos olhos. Às vezes é pouco. Não, mas esse é fiel. Toda semana ele está ali com lágrima nos olhos e conta a mesma história para o J.C. Sampaio. Seu Sampaio, me dá uma barbada. Eu só jogo R$2. E minha mãe está doente, meu filho está preso, eu estou desempregado, mas eu vou arranjar R$2. E aí então o J.C. Sampaio, de coração mole, marca aquela barbada para ele. A pule? De 10, coitado. É isso aí. Afinal, o que é uma barbada, Faro? Barbada é um termo já consagrado pela população. É a coisa certa, que não falha. Barbada no turf, Faro, é o animal que já ganhou. É verdade. Falar nisso, qual é a barbada de hoje? Não sei, vou correr atrás.